Prazer, pessoal. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar sobre uma filósofa política contemporânea chamada Beatrice Webb, britânica, que viveu na transição do século XIX para o século XX, 1858 a 1943. Ela vai defender o socialismo, mas um socialismo diferente de Marx. A grande preocupação dela com questões sociais, ela é uma estudiosa dos problemas sociais britânicos, especialmente de Londres. Eu percebia que existia uma porcentagem significativa da população londrina que passava necessidades. Então defendia uma intervenção do Estado da economia para dar assistência para as pessoas mais necessitadas, para que ninguém passasse fome, para que ninguém ficasse sem lugar para morar, para que as pessoas tivessem um mínimo de condições para sobreviver. Então ela defendia o que depois veio a ser chamado de estado de bem-estar social, que é o que passou a ser implantado principalmente depois da crise de 1929, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós temos ali um período de grande crise e o Estado começa a intervir na economia nos Estados Unidos e na Europa para poder dirimir os problemas criados pela crise, pela quebra da Bolsa de Nova York, que criou uma pobreza, uma miséria generalizada, principalmente no mundo desenvolvido, na Europa e nos Estados Unidos. Então o Estado começa a intervir. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso se acentua a criação desse estado de bem-estar social, com os chamados direitos sociais. Aí o Estado concedia auxílio moradia, seguro-desemprego, uma série de outros benefícios no campo da saúde, da moradia, da alimentação e até da formação para que os indivíduos pudessem conseguir se alocar no mercado de trabalho. Isso começa a entrar em crise a partir da década de 70. Na década de 70 nós temos duas crises do petróleo, em 73 e 77. Essas duas crises do petróleo, o que acontece? Emerge o chamado neoliberalismo. Nós tivemos o liberalismo clássico de Adam Smith, que depois foi ressuscitado pelos austríacos, Ludwig von Mises, Hayek, depois vem os anarquistas capitalistas, como Rothbard, e atualmente Hope, que são os defensores do anarcocapitalismo. E temos o Milton Friedman, que é um sujeito da escola de Chicago, um teórico do neoliberalismo moderno, esse do século XX. E aí esse neoliberalismo começa a ser implementado em alguns lugares. Primeiro no Chile, depois que eles conseguem derrubar o Salvador Allende, e ali os Chicago Boys vão para o Chile assessorar ali nas políticas de liberalização da economia chilena. Ele vai tirando o Estado da economia e vai privatizando tudo. Depois, isso vai chegar ao poder também com Ronald Reagan nos Estados Unidos e com Margaret Thatcher no Reino Unido. Nós temos o neoliberalismo. O estado de bem-estar social entra em crise. Agora se defende que é a livre iniciativa, que é o empreendedorismo, que é o livre mercado, que deve reger a economia. E é ele que vai conseguir produzir uma sociedade mais próspera, rica e com oportunidades iguais. Mas lá no século XIX, na transição do século XIX para o século XX, a Beatrice Webb vai denunciar essa ideia do liberalismo econômico. Primeiro que o capitalismo é problemático, que ele prega a liberdade econômica, mas não existe liberdade econômica. Liberdade existia em períodos pregressos da história da humanidade, onde o sujeito, por exemplo, não quer trabalhar para esse caboclo aqui. Será que tem como sobreviver caçando, pescando e coletando? Não tem, porque agora os rios onde eu pescava são propriedade privada. Os lugares onde eu pegava os alimentos, as frutas ali, as comidas, ou a caça também é privada, agora é fechado, só invadindo a área do mar. Agora tudo é privatizado, e o sujeito não tem mais liberdade de viver por conta própria. Agora tem que se submeter a alguém. Então, é uma ilusão, uma falácia, uma grande mentira dizer que vivemos na era da liberdade econômica. O capitalismo produz a liberdade econômica, que você pode escolher aquilo que você vai trabalhar. Quanto mais pobre você é, menos escolhas você tem na vida. O
pobre não tem como escolher o que vai comer, não tem como escolher o seu trabalho, muitas vezes por conta do desemprego ele tem que aceitar o emprego que aparece, condições insalubres, ele não pode escolher o hospital onde vai ser tratado, ele não pode escolher a casa onde ele vai morar, a escola onde vai estudar, não escolhe praticamente nada, não tem liberdade nenhuma desse liberalismo econômico. E a Beatriz Sueli tinha percebido, como eu disse, isso na transição do século XIX para o século XX, né? De nada serve salvar uma nação cujos trabalhadores se inferiorizam, né? Então, o que acontece muito diante das crises? Busca salvar as nações, salvando principalmente os ricos. Pensei, por que salvar a base da pirâmide? Você acha que ela era meio eugenista, né? Ela vai perceber ali, ela vai defender ideias que essa pobreza muitas vezes é importante porque vai eliminando um pouco dos pobres, vão morrer de fome, né? E aí nós vamos criando uma sociedade melhor, porque aqueles que sobrevivem são melhores, são mais racionais, esses pobres, e vão ter condições de produzir mais, de produzir algo mais interessante. Então, em 1848, no século XIX, no discurso sobre o espírito positivo, o filósofo francês Auguste Comte defendeu a análise social e científica da sociedade. Então começa as buscas de tentar compreender as sociedades humanas de forma científica. É criada aí a sociologia enquanto ciência, o estudo das sociedades humanas. Ele começa a desenvolver estudos científicos sobre as populações humanas, especialmente das cidades, a partir de Comte, né? Em 1869, também no século XIX, a divisão inglesa da Sociedade da Organização Caritativa, ela foi criada para promover a caridade destinada aos pobres ricos. Então ainda era uma organização aqui não ligada ao Estado, de uma organização voluntária, para poder assistir, dar assistência para as pessoas pobres, miseráveis, que estavam em dificuldades econômicas. Então, mas já começa uma pressão, né? A iniciativa da sociedade vai criando, mas ao mesmo tempo não consegue resolver, porque o seu poder de atuação é muito limitado, o Estado teria melhores condições de fazer isso. Em 1889, o reformador social, o Charles Booth, ele aponta que 1/3 da população de Londres vivia na miséria. Então, no final do século XIX, 1/3 da população de Londres vivia na miséria. Londres, que era a capital do liberalismo econômico. A Inglaterra era a capital do liberalismo econômico. Porque foi dali que veio Adam Smith, David Ricardo, que são os principais teóricos do liberalismo. O laissez-faire, laissez-passer, ou seja, deixar fazer, deixar passar. Da não intervenção do Estado na economia, da livre iniciativa que iria produzir riqueza e prosperidade para todos. Não trouxe, pelo contrário. As condições eram 1/3 da população londrina na miséria. Mas em outros períodos da sociedade humana, a população também viveu na miséria. Sim, mas aí vivia todo mundo, praticamente igual. Quando vinha a carestia, quando tinha uma intempérie, um desastre natural, tudo isso aí fazia com que todo mundo ficasse na mesma condição. Agora, no capitalismo, nós vivemos uma situação onde tem pessoas com privilégios vivendo em condições nababescas, enquanto outras em condições miseráveis. Não está todo mundo na merda. Tem alguns que têm muito, e tem muitos que não têm praticamente nada. Então, de alguma maneira, há uma ascensão da desigualdade econômica. Ao longo da história recente, principalmente do capitalismo, do século XVIII para cá, melhorou as condições dos trabalhadores, melhorou a questão da miséria no mundo, no planeta. Hoje estima-se que 1/8 da população mundial vive em condições miseráveis, ou seja, já não é mais 1/3, é bem menos do que 1/3, como era em Londres aqui. Isso é pouco comparado à história da humanidade. Mas, de qualquer forma, o que nós vemos no mundo é uma ascensão da desigualdade, uma concentração de riqueza cada vez mais. Por mais que melhore a vida dos pobres e trabalhadores, melhora a conta gotas. Enquanto os ricos, os privilegiados, eles vão concentrando cada vez mais poder. 1% da população mundial hoje estima-se que tem mais de 50% de toda a riqueza do mundo. Há uma grande concentração e isso gera também insatisfação social. Em 1911, a Lei Nacional de Seguridade Social do Reino Unido foi criada para poder cobrir desemprego e doença. Então, a pessoa que ficar desempregada, ela recebeu um salário do Estado. Se ela adoecer, tivesse se afastado, também receberia um salário para poder se sustentar e sobreviver. Isso já é um germe aí do estado de bem-estar social, né? Que vai ser implantado, como eu disse, depois da crise de 29, da quebra da Bolsa de Nova York, né?
Em 1952, o relatório do economista William Beveridge lançou as bases aí para o estado de bem-estar social no Reino Unido. No período aí, já da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela acontece de 39 a 45. Né? Então é uma sociedade planejada para dar assistência para as pessoas mais necessitadas, mais pobres e miseráveis. É o que é chamado aí de socialismo fabiano. A direita brasileira, principalmente com o Olavo de Carvalho, transformou o socialismo fabiano num termo pejorativo, como se fosse o socialismo do PSDB, que era o grande rival do PT nas eleições. Isso até 2014, né? Porque a partir de 2018 o PSDB começou a desaparecer. Desapareceu a tal ponto que esse ano o candidato do PSDB, o PSDB que governou por quase 30 anos o estado de São Paulo, o candidato do PSDB esse ano ficou com nem 2% dos votos, que foi o da turma, né? O PSDB praticamente desapareceu, é o socialismo fabiano. Por quê? Porque meu chegou. É um socialismo que não é revolucionário, é um socialismo que defende reformas graduais para poder dar assistência aos pobres e necessitados. E criar uma sociedade mais igualitária, não com tantas injustiças. E aí eles diziam que o PT era revolucionário, era marxista, era comunista, né? Então há essa diferenciação. O Olavo de Carvalho fala isso. Na verdade, se você for olhar para a realidade, o problema dessa direita brasileira ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a realidade. Ela vive num mundo de fantasia criada pelos seus teóricos da conspiração. Se você olhar, quem é um socialista fabiano, na verdade, é o PT. O PT não quer revolução nenhuma. O PT quer o poder, mas quer o poder por vias democráticas, para que assim sustente a sua classe, a sua elite política e também faça ali concessões com os grupos, com as elites. Lula jamais, em momento algum, em todo o seu período de poder, né, vai ter 12 anos de Lula como presidente do Brasil, foi 8 anos da outra vez, agora mais 4. Lula nunca foi para cima dos ricos, nunca quis fazer revolução alguma. Então esse é um socialismo fabiano, ele quer de forma gradual, com algumas reformas, e mesmo assim são reformas que não são profundas, são extremamente superficiais. A gente está vendo aí com o Haddad hoje, ele atacando direitos trabalhistas, né, o PT aí fazendo um monte de reformas que está prejudicando os mais pobres, na teoria, e beneficiando os ricos. Oi? Exatamente, taxando o PIB, né? Está atacando alguns direitos, como o seguro-desemprego, ele vai para cima agora, alguns direitos sociais e trabalhistas aí, o Haddad. Ele está com alguns projetos aí. E a galera mais radical de esquerda, que seria revolucionária, que não é socialista fabiana, tá puta com o Haddad. O Haddad, eles chamam o Haddad de neoliberal, né? Nem de socialista fabiana, é de neoliberal. Então eu defendi aí, a Beatriz Suéter defendia um papel maior do Estado da economia, principalmente para ajudar os pobres e necessitados. Defendia um planejamento e uma administração mais científica, graças ao surgimento da sociologia. Ela fez alguns estudos em Londres para poder compreender os pobres e os trabalhadores e quais eram as necessidades e o que o Estado podia fazer. Tudo isso através de análises, de coleta de dados, de pesquisas ali quantitativas para poder entender e mensurar como poderia ajudar os pobres, né? Eu defendi o cooperativismo, uma democracia industrial, uma democracia que não fosse contra as indústrias, contra as instituições ou as empresas privadas. O socialismo fabiano não quer acabar com o capitalismo, mas quer dar assistência para aquelas pessoas que dentro do capitalismo não têm condições de vida minimamente digna, né? Então defende o estado de bem-estar social, né? Defendia um reformismo empírico baseado nessa administração de pesquisas científicas, da investigação social, para poder saber. É mais ou menos o que acontece também no Brasil. O Brasil vive um estado de não tão de bem-estar social, porque os programas de bem-estar social são bem limitados, como o programa do Bolsa Família, mas nós temos seguro-desemprego, nós temos auxílio-doença, né? A pessoa que pode ser afastada do doente. Então são todos esses direitos sociais, é um Estado ali protegendo pessoas em situação desfavorável. Apesar de que, com a reforma trabalhista do Temer e com as Big Techs atuando aí, como o Uber
né, como outras aí desse setor, o trabalho está bem precarizado. O sujeito que trabalha de Uber ali, ou de entrega de iFood, se ele sofrer um acidente com o seu automóvel, a empresa não vai ajudar ele a pagar o conserto do carro, nem vai ajudar ele ou dar dinheiro para ele enquanto ele estiver afastado, se ele se machucar, se ele tiver que ser internado. Não tem assistência nenhuma, né? Essas reformas recentes acabaram gerando aí uma precarização do trabalhador. Está indo na contramão. E o PT até agora não fez nada para, né, ir contra essas grandes empresas aí. Então ela faz uma crítica ao liberalismo econômico, mostrando que não tem liberdade econômica nenhuma nesse sistema. Na verdade, há uma limitação da liberdade, porque o indivíduo agora ele tem que se submeter ao sistema, e submeter ao que aparece dentro do sistema, se ele é pobre. Aí o indivíduo não tem dinheiro, não tem formação, ele vai ter que submeter ao emprego que aparecer, para poder tentar sobreviver, né? Então ela buscava fazer uma parceria com o movimento trabalhista, apesar de que o movimento trabalhista se ligava muitas vezes ao anarquismo ou ao socialismo revolucionário. Ela defendia uma economia aí, não totalmente socialista, né? Mesclada, uma mescla de capitalismo com socialismo, capitalismo preservando a iniciativa privada, mas socialismo no sentido de proteger os menos favorecidos, os pobres e miseráveis, para ajudar essas pessoas a ter uma vida minimamente digna. Isso é o que é chamado aí de socialismo fabiano, que é esse termo aí que ficou, ou se tornou um termo pejorativo, graças ao Olavo de Carvalho, que foi o teólogo que começou a falar sobre isso aqui no Brasil. Nem falava, nem a esquerda também falava sobre o socialismo fabiano. Na verdade, a hegemonia intelectual de esquerda brasileira, fora a do século XX, essa do século XXI, ela é de uma indigência também absurda, né? Os intelectuais de esquerda que hoje atuam no Brasil, principalmente no PT, são simplesmente fracos de uma limitação intelectual, de uma falta de conhecimento grotesca. Nós temos alguns bons aí na internet, mas mesmo assim esses não são figuras de proeminência dentro da esquerda que atua politicamente ou que tem cargos políticos. E com limitações sérias também, no sentido de reconhecer os crimes do socialismo, com os limites de uma revolução socialista, são muito bons para encontrarem, identificarem os problemas do sistema capitalista. Mas com propostas ainda do século XX, do século XIX, com propostas revolucionárias que usam da violência, que pregam o extermínio do diferente. É algo extremamente complicado. Então essa foi a Beatriz Suede, filósofa política britânica da transição do século XIX para o século XX, beleza? Vou ler minha mensagem. Entenderam aí? Nem leu minha pergunta. Então, por hoje é isso aí. Ele nem leu minha pergunta. Pedrão, tinha que ser prefeito? O nome é bom. O nome é bom. Prefeito. Ah, Zeus, ele Zeus Medibre. Ele nem finalizou a live.